do modo pedagogia sala de aula para o modo pedagogia online, pedagogia casa do aluno, pedagogia atendimento multidisciplinar na escola. Então, dentro desse referência, eu imagino que muitos de vocês vivenciam isso, né? O momento do professor que precisa dar essa devolutiva para os pais, o momento desses pais também que questionam a escola, porém, a pandemia, ela trouxe uma coisa muito boa. Ela trouxe a oportunidade do que os pais não tinham anteriormente, que é de ver a importância que é esse professor. Eu escuto muitos pais dizerem assim, Probel, meu Deus, eu não sabia como que era o trabalho, porque parecia que era fácil, vou deixar lá na escola para brincar, vou deixar lá na escola para isso, eu vou deixar na escola porque eu não tenho quem fique com a criança. E, no entanto, nesse momento, pode ter avó, pode ter babá, pode ter tia, dindos, dindas, parentes, amigos, nada substitui o professor e a dinâmica da criança com seus pares. E esse processo, ele se constrói dentro de uma dinâmica de aprendizagem também que nós precisamos enxergar, de acolher esses pais, de acolher essas escolas, mas sem perder o enfoque de aprendizagem, que é importante também. Que dentro das aprendizagens nós precisamos, não é porque está na pandemia que nós não vamos dar a puxadinha pedagógica de vamos aprender, porque a plasticidade cerebral, a capacidade das crianças aprender, ela é muito ampla. Então, não dá para ficar repetindo e falando para as crianças assim, o ano está acabado, às vezes os pais sem querer falam, nossa, esse ano não dá mais nada não, esse ano já foi. Como será que a criança escuta? O ano acabou? Não vai acontecer mais nada? Né? Como uma amiga minha disse esses dias assim, o que está acontecendo que não acontece nada? E está acontecendo muita coisa no mundo, e lugar de criança na infância, e lugar de adulto educador é compreender essa infância, compreender essa dinâmica, esse potencial de aprendizagem, mas saber dosar. Né? Eu tenho conteúdo para mandar, para dar de forma online, para o pai levar para casa, mas eu preciso não só pegar e dizer, toma, eu preciso também orientar esse professor, é o que nós fazemos dentro das escolas, e aqui no Mato Grosso do Sul eu falo da realidade porque hoje eu estou aqui, mas eu também atendo uma escola de Fortaleza que fica localizada lá no PECEM, que é da nossa família, né? E o que é que eu vejo? Seja aqui em Campo Grande, seja lá em São Paulo, seja lá no Ceará, né? Então, assim, o que é que eu escuto das direções e das coordenações? Nós precisamos, a escola nunca precisou tanto dar amparo para a criança, para o adolescente, para os professores, para a equipe de apoio pedagógico. Nós temos dentro das escolas que atuam aqui uma equipe pedagógica de umas meninas que estão lá no trabalho ferrenho de separar material, de entregar para os pais, de receber, de colher assinatura, dentro de um programa de biossegurança. Isso demanda organização, tempo, e para que esse trabalho seja bem desenvolvido, é preciso que a gente lembre de sorrir, né? Sorrir de máscaras. Eu digo, sorrir de máscaras, eu falo para as meninas, vamos sorrir de máscaras, pisca os olhos. Esses dias eu coloquei um cílios postiço para dar bom dia para as crianças. Olá, vocês conseguem me visualizar? Sim. Sim, que eu sumi da tela. Então, assim, é preciso falar com as crianças, é preciso acolher. Como eu estou falando de lugar de criança na infância, às vezes você está de máscara, mas você pode falar para a criança, oi, olá, bom dia, a Pro está com saudade de você. E eles gostam, porque quando você dá uma aula online, eu presencio isso muito dentro da Mon Petit da Mongean, também na Ana Paula de Dança, as crianças trazem o cachorro, o gato, o dinossauro, eles querem mostrar para a Pro. Eles querem, eles falam às vezes para a mãe, mãe, você não sabe, quem sabe é minha Pro. Mas eles querem também que essa mamãe, esse papai aprendam e que vejam o quanto essa escola é importante, a escolaridade, a vida escolar. Então, uma coisa que eu acho muito importante nesse momento, dentro dessa prática, é para a maioria de vocês, alguns de vocês também trabalham com formação de professores, com orientação educacional, com atendimento aos pais, e isso é muito mais amplo. Eu tenho visto educadores aqui fazendo palestra para pais nas igrejas, me ligam, Probel, eu preciso de orientação, eu vou falar para os pais da minha igreja, independente de religião.
Eles estão indo nas igrejas e perguntam: o que é que eu faço com essa criança? Meu Deus, essa criança está em casa, como é que faz aquela tarefa? No meu tempo não era assim. Quando os pais falam para mim, eu digo: fique calmo, pai, porque no meu tempo era pior ainda. Se você tem 30 anos e não sabe, imagine eu que já vou fazer 60. E aí, assim, eles vão rindo: né, Pro? Eu digo: é. É a nossa oportunidade de reaprender e de pedir ajuda para quem sabe. Então, vamos encaminhar, né? Vamos trazer isso para quem trabalha na escola. Ai, Pro, mas eu não posso levar para uma clínica por conta da pandemia. Mas é uma hora de fazer exatamente isso, aproveitar as lives, aproveitar essas informações, essas orientações, aproveitar esse profissional da educação que é tão amoroso, que nós cuidamos de tanta gente, e a gente pensa, mas e quem que está cuidando de nós, né? Bom, se a gente tiver a sorte de ter alguém que cuide dessa professora da educação infantil, desse gestor, desse educador, desse aprendente dessa prática nova, ótimo. Se a gente não tem, ótimo também. Por quê? Porque nós temos a capacidade de, com a informação que tem no mundo hoje, de nos apropriarmos de novos conhecimentos. Então, assim, eu vim de uma geração que eu precisava ler 5 livros para fazer uma prova e eu só aprendia limitadamente aquilo ali se eu tivesse compreendido. Hoje, eu posso ler, eu posso ouvir, eu posso entrar na internet, eu posso comparar, eu posso discordar. Quando eu falo, eu digo, vocês têm toda a liberdade de discordar da minha fala, desde que vocês se posicionem. Olha, Pro, eu acho isso. Tá, então vamos pensar nisso? É, eu ouvi uma coisinha essa semana que me chamou a atenção. Quando você ouve alguma coisa que você não gosta, resiste, reflita sobre ela. Porque às vezes é aquela sua criança fazendo birra, não sei, não quero, não faço. Porque adulto também faz birra. Quando eu vejo os professores ou os adultos na birra de não, não, é porque esse aluno não aprende. Ai, Pro, não presta atenção, não sabe de nada, não está com paciência. Ou quando eu escuto mães falando assim, que a gente escuta muito mais de mães do que de professores, eu falo assim, ó, peraí, vamos pensar uma coisa. Como foi que você aprendeu a escrever? Ah, eu não lembro. Aí, às vezes, eu pego um papelzinho assim, ó, aí falo, faz um favor para mim, escreve seu nome. A pessoa pega o papel, quando está pertinho. Digo, não, troca de mão, escreve com a mão esquerda. Ai, Pro, escreve aí para mim, Pro Bel, eu gosto muito de você. A pessoa começa a escrever e começa a rir, porque ela não desenvolveu aquela habilidade. Por exemplo, se ela está tão habituada, eu digo, tá vendo? Você sabe escrever, mas é difícil fazer de outro jeito. Em esse momento, o outro jeito, que é o novo do novo, que as pessoas falam, cada dia tudo é novo, e todo dia é um novo dia, com novas possibilidades, nós precisamos resgatar também as dificuldades que nós estamos enfrentando para nos adaptarmos a ter nossos alunos adultos em salas de aulas e plataforma. Né? Nós que trabalhamos com educação dentro, gravar aula, um dos piores, assim, dos momentos mais tristes no início da pandemia, isso sem falar de perdas, de morte, né, de que a gente se compadece, mas eu digo profissional, o momento mais angustiante que eu vivi no início da pandemia, e assim, eu falo isso com muita tranquilidade, e que eu chorei os 2 momentos, foi a primeira semana na escola, quando eu vi aquele parque, quando eu vi aquelas salas, quando eu vi aquele espaço, e que sempre que eu entro na escola, na vida real, assim, eu fecho o olho para ouvir o som da escola, da educação infantil, porque aquilo ali enriquece a alma. E naquele dia eu fechei os olhos e não via nada. E eu abri os olhos e eu não via nada. Onde estava a alegria, onde estava a vibração, onde estava o choro, a birra, a mordida. Eu queria tudo, eu prefiro eles correndo, caindo, se mordendo e trabalhando e aprendendo do que aquele silêncio mudo, né? Aquela mudez. Esse foi o momento. E o outro foi lá no Instituto Libéria Limes, que tem, que tem salas de aulas muito bem adaptadas, todas com data show, tudo organizado, e aquelas salas sempre estão muito organizadas, com café, que aqueles alunos chegam. A primeira aula que eu gravei sozinha, eu, né? O Alexandre e as máquinas, e eu gravando aula, e aquelas cadeiras, e não tinha ninguém nas cadeiras. Aí foi aquele primeiro momento, foi chocante, porque eu sabia e eu falei assim, do jeito que eu estou falando para vocês, porque quando a gente entra numa live, a gente entra com o corpo, a alma, o conhecimento e a coragem do julgamento de quem vai gostar, de quem não vai gostar, de quem está ali e compactua com você e quem discorda, mas a vida é assim.
Mas naquele momento eu estava dando aula e ninguém me questionava porque não tinha ninguém na sala. Eu ia ter que esperar eles receberem a aula para depois eles questionarem a aula. E foi um alívio, porque depois eles falaram para a nossa coordenadora Anne, né, que é a coordenadora lá, diz, a aula da professora Isabel ficou muito engraçada, porque ela gesticulava como sempre e ela falava, vamos lá, ó, presta atenção, como se a gente estivesse dentro da sala. Mas muitas vezes a gente precisa trazer as lembranças, as memórias das lembranças da aprendizagem, daquilo que nós escolhemos fazer enquanto profissionais, porque nos fortalece. E aí é quando eu digo que lugar de criança é na infância, e eu sei que a professora Ana Paula vai falar sobre isso, eu digo, é importante falar da criança, da aprendizagem, mas nós adultos não podemos esquecer da nossa criança, que adulto está sofrendo. Sabe por que adulto sai sem máscara? Porque está teimando, porque faz birra. Sabe por que o pessoal quer ir para balada? Porque o adulto brinca dançando. Aqui no Mato Grosso do Sul fala muito, jogando trunco, tomando tereré, chimarrão, né? Lá no Ceará dançando forró, lá no Rio sambando, lá em São Paulo também tem. Mas assim, foram limitando os adultos, porque nós temos que ter essa consciência de cuidado na saúde com o outro, mas a nossa criança interior não entende. Então, é muito interessante ver adultos fazendo de conta as coisas escondidas. Tipo assim, não, eu não saio de casa, mas aí encontra com os amigos para fazer um churrasco escondido, igual criança que brinca escondido. Vamos brincar. Agora vamos tirar a máscara, porque como que vai comer e beber de máscara? Então, assim, se a gente parar para olhar ao nosso redor, de quando a gente nasce até ficar velhinho, né? E na psicopedagogia também essa prática com idosos, que também é uma área que eu já atuei dentro do Instituto Dom Bosco, dentro da Universidade, né, Católica aqui do Mato Grosso do Sul, onde eu era professora também, e eles trabalhavam com os grupos indígenas e com os grupos dos idosos, e eu dava aula na psicopedagogia, e quando eu ia lá, sabe qual era o resgate da aprendizagem do idoso? Era contar história. Eles nem lembravam que tinha almoçado, jantado, quem tinha ido lá, mas eles lembravam o que aconteceu em 1945, no período pós-guerra. Eles lembravam do que eles brincavam, quais eram os brinquedos. E a gente trabalhava o resgate da escrita, do cálculo, do rememoramento, de ativar as atenções, percepção, memória. A gente brinca com ele, vamos lá, ó, atenção, percepção, memória, vou contar uma história. E eu comecei a perceber que aquele mesmo jeito de contadora de história que eu levava para a sala de educação infantil, eu levava para os idosos. Então, assim, às vezes eu chegava, eu trouxe até para mostrar para vocês, eu tenho uma vaquinha, uma vaca de estimação, né? Que às vezes eu entrava, ela entra antes de mim na sala, fala, oi, bom dia. Do jeito que as crianças acham isso engraçado, às vezes o idoso também acha, porque desculpa, esqueceram de brincar com esses idosos. Então, eu acho que o meu tempo já está esgotando. Eu vou ficar à disposição para perguntas depois e dentro, né? A professora Valéria, o professor Renato também, eles têm um contato para que vocês queiram fazer alguma pergunta. Eu fico à disposição através do Instituto. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o lugar de criança é na infância e o lugar do adulto é não esquecer da sua criança. Porque a gente brinca, a gente canta, a gente fica velhinho gostando de ouvir história, de contar história, de escrever, de desenhar, de pintar. Por isso que escreveram um tempo aí as mandalas para os adultos, todo mundo pintando, todo mundo comprando canetinha. Por que que as pessoas gostam tanto dos novos agora, das agendas novas? Eu esqueci agora como que chama, esses diários, esses agendas de os banners, os diários, os planners, né? Nossa, a gente vai numa loja, tá todo mundo lá, às vezes as crianças estão lá querendo outra coisa de adulto, mas os adultos estão lá comprando canetinha, testando canetinha verde, canetinha que brilha, que pinta, comprando potinho de cada copo que é gostoso. E aí a gente pensa assim, não, é porque eu sou professora, né? A professora gosta de caneta, de EVA, de cortar, de construir, de fazer. É verdade, porque eu sou professora. Mas é porque essa criança que aciona essa professora, ela é maior do que a certificação. Ela está lá na vida real, na sala de aula. Então, é isso que eu desejo para vocês. Que vocês, tá? Aproveitem o máximo, por mais doloroso que seja o momento, mas é um processo de aprendizagem.
se dentro da psicopedagogia, diz a psicopedagogia é a área de atuação da aprendizagem humana, então que a nossa aprendizagem seja também para passar por essa pandemia. Eu digo que não é nem mais eu que passo pela pandemia, a pandemia que está passando por mim, vai, né? Vai embora, que a gente precisa retomar e trabalhar para continuar nessa dinâmica de aprender também a ser feliz nos momentos de dificuldade, tá? Um grande beijo. E não esqueçam da criança grandona que a gente fica, às vezes, fazendo birra, tá? Obrigada, professora Isabel, muito obrigada. Eu estava aqui enquanto eu ouvia e vendo, né, os nossos comentários aqui, muita gente falando da sua fala sensível, dizendo como a sua fala tocou o coração desses professores, e a gente só tem a agradecer. Agora, a professora Ana Paula Catarino vai falar com a gente também sobre esse lugar da criança que é na infância, mas agora com uma abordagem diferente. Boa noite, Ana, mais uma vez. Boa noite novamente a todos. Então, eu vou falar um pouquinho, primeiramente, desse momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia e da questão da relação emocional das crianças, né? Tanto os pais quanto os professores, eu acredito que a gente deve ter esses dois públicos, né, nessa reunião de hoje. Sim. Eles têm notado a diferença comportamental da criança, né? Então, assim, se para gente que é adulto é difícil entender tudo o que está acontecendo, quem dirá para uma criança que muitas vezes, além de ser pequena, não sabe expor sentimento, não entende o que está acontecendo e os pequenininhos nem falam ainda. Então, é normal que nesse momento de pandemia, as crianças elas fiquem mais agitadas, elas fiquem mais nervosas. Eu tenho muitos relatos de mãe que me procuram e falam: Ana, o que eu faço? Meu filho, ele tá querendo bater na irmã, ele não era assim, ele tá com medo, ele tem medo de fogos agora. Então, imagine que uma criança, ela tinha aquela rotina de ir para a escola, de ir com a mãe no mercado, de fazer as atividades extras. E hoje, de um dia para a noite, ela foi trancada dentro de uma casa, sem saber o porquê disso. Né? Então, assim, é normal que as crianças elas tenham esse comportamento atípico nesse momento. O anormal será quando tudo isso passar e a criança persistir nesse comportamento, tá? Então, eu digo isso porque, assim, o tanto de gente que fala, mas por que meu filho tá tão mudado? E não entende o porquê. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, porque é natural que isso aconteça nessa época da pandemia, tá? Muitas crianças elas ficam nervosas, né? Elas ficam sem paciência e elas não conseguem. Elas estão nervosas por quê? Porque elas não conseguem expor o seu sentimento. Então, se eu não consigo expor aquilo que eu estou sentindo, eu vou demonstrar de uma outra forma. Talvez eu fique mais agressivo. E nesse momento é normal que isso aconteça, tá? Eu tenho conversado muito com psicólogos e a grande preocupação dessas crianças, né, nesse período da infância, nessa pandemia, é o retorno às aulas mesmo, né? Como que essas crianças vão estar. Então, como eu estava falando, a preocupação dessa volta, né, desse novo normal, desse pós-pandemia, é como essas crianças vão voltar ansiosas. Existe uma questão de transtorno social, né? Então, será que essas crianças, tanto tempo assim, dentro de casa, quando elas saírem para a rua de fato, quando elas voltar para a escola, quando elas voltarem a interagir com outras crianças, como será que elas vão estar? Isso tem preocupado bastante os psicólogos e as pessoas que trabalham com desenvolvimento infantil, né? E aí, pensando em tudo isso, a gente tem que pensar na rotina. Muitos pais não conseguem, e professores também, não conseguem estabelecer uma rotina para a criança, porque é difícil mesmo, né? Então, geralmente as crianças não têm hora para acordar, a não ser aquelas que têm aula online e não gravada, né? Não tem hora para acordar, não tem hora para comer, não tem hora para fazer lição de casa. E é extremamente importante que a gente busque uma rotina para a criança, assim como no adulto. Por mais que a criança não tenha essa obrigação de colocar uniforme, de ir para a escola, é importante que estabeleça uma rotina para a criança. Então, o horário que ela vai assistir às aulas dela,
o horário que ela vai almoçar, o horário que ela vai tomar banho, o horário que ela vai brincar. Isso é muito importante, tá? Uma outra coisa, o sono. Crianças que não dormem bem têm tendência a ter baixo rendimento na escola. Então, a gente percebe que essas crianças agora, na época de pandemia, elas estão com os horários do sono muito alterados. Porque acorda tarde, porque fica muito tempo nas telas, e existem muitos estudos hoje que mostram crianças até 2 anos, o ideal é que elas não fiquem expostas a telas. Então, a televisão, iPad, a celular. A gente sabe o quanto isso hoje é difícil, ainda mais na pandemia, né? A mãe, às vezes, está trabalhando no home office. Eu vou fazer o quê com a criança? Vou colocar lá na televisão, porque aí ela fica... Eu preciso trabalhar e ela fica lá assistindo. E isso é compreensível nesse momento. Mas o ideal é que a gente tenha uma rotina que a criança não seja tão exposta à tela. Uma criança que dorme pouco, que fica até tarde na televisão, no celular, no iPad, assistindo desenho, seja o que for. Se ela não tiver uma noite adequada de sono, ela vai acordar uma criança irritada, ela vai acordar com foco atencional prejudicado, porque isso até com a gente que é adulto. Se a gente não tem uma boa noite de sono, a gente não consegue reter a informação. Então, se eu não consigo reter a informação, eu não consigo aprender. Né? Então, isso é muito importante. E como a professora Isabel também comentou, o que a gente pode se beneficiar desse momento de pandemia? É ficar com os nossos filhos. Né? Se a gente antes não tinha tempo, agora a gente tem mais tempo para isso. E essa importância de fortalecer esse vínculo afetivo. Não. Né? Então, eu sempre falo para os pais, eu sei o quanto a vida é corrida, o quanto as pessoas trabalham em home office também, e isso, por mais que você esteja em casa, isso é corrida. Mas brinque com o seu filho, não perca isso. Isso é muito importante, tá? Faça com que ele se sinta querido, com que ele se sinta amado. Nem que se for meia hora por dia. Mas brinque com ele. Mas o brincar é brincar de verdade. Não é brincar, eu tô aqui, tá, filho? Mas eu tô aqui no celular ou eu tô aqui no notebook. Não. Não adianta. É brincar de verdade, é desligar todos os eletrônicos, é desligar tudo e falar do que você quer brincar. E aquela criança escolher a brincadeira e se sentir acolhida, nem que se for meia hora, mas brincar com a criança de verdade, fazendo aquilo que ela escolheu. Isso, a questão da afetividade muda o comportamento da criança, tá? Então, é uma dica que eu gosto de dar bastante para os pais em relação a isso. Então, estabeleça a rotina, monta um quadro. Você que é professor, você pode fazer isso com os seus alunos, montar um quadro de rotina com eles. Uma outra coisa legal e que tem muito benefício na infância, né, com as crianças, até pequenas mesmo, é uma ficha de compensação. Então, aquela criança está tendo um comportamento atípico, um comportamento que não é legal. O que eu posso fazer para modular esse comportamento? Eu posso fazer uma ficha e a criança vai ganhando estrelinhas. Então, por exemplo, a criança que hoje assistiu a aula toda. Olha que legal, muito bem, vamos ganhar uma estrelinha. A criança, ela se sente motivada. Então, existem muitos estudos que eles falam do benefício do comportamento, do reforço positivo. Então, é muito mais benéfico que você potencialize aquela coisa boa que a criança fez, nem que seja pequenininha assim, mínima, mas super valoriza, muito bem, parabéns, eu gostei, olha, vamos comemorar, né? Do que você ficar batendo e falando, olha que errado, olha que feio, olha que, né? Então, não façam isso, utilizem sempre o reforço positivo. Então, vocês podem montar uma fichinha. A criança assistiu todo dia a aula, coloca lá uma estrelinha. Chega no final de semana, você pode propor para o pai da criança, ou se for o seu filho. Olha, João ganhou assistiu as aulas todos os dias, fez todas as atividades de casa. O que a gente pode fazer com a criança? Não precisa ser nada que tenha valor no sentido de dinheiro,
mas algo que seja uma introdução na família. Então, o João fez tudo, foi assim, fez todas as lições de casa, assistiu as aulinhas. Então, o que você quer? Faça uma sessão pipoca, a criança adora. Eles vão fazer uma sessão pipoca? Senta em família, assiste um desenho que a criança escolher, né? Faz o sábado da pipoca com a criança, eles adoram esse tipo de coisa. Isso é muito importante para criar o vínculo, tá? E uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês, as crianças que estão fora da escola. Existem muitas habilidades extremamente importantes que são estimuladas na educação infantil. E eu fico bastante preocupada em ver essas crianças em casa. Os pais, eles não são professores, né? E muitas vezes eles não sabem estimular, e tudo bem, eles não fizeram pedagogia para fazer isso. E existem estudos que dizem o quão é importante essas crianças, principalmente de 3 a 5 anos, estar sendo estimulada de forma adequada. Tem aquilo que a gente chama de funções executivas, tá? Existem algumas habilidades que são das funções executivas. Por exemplo, planejamento. Então, eu preciso planejar para chegar a um determinado ponto. Então, eu tenho lá um trabalho de escola para entregar no dia 20 de agosto. Então, eu coloco lá no meu caderninho. Dia 12, eu vou pesquisar. Dia 15, eu vou fazer uma revisão. E dia 18, eu vou colocar na plataforma da escola para entregar. Só que aí, chegou no dia 17, eu não fiz nada. O que eu faço? Eu sento e choro? Não, eu vou tentar resolver. Só que essa é uma habilidade que ela começa a ser desenvolvida lá na infância, lá na educação infantil. Se eu não começo a trabalhar isso com a criança lá na infância, quando ela chegar na fase adulta, ela vai ser um adulto que ela vai ter dificuldades em planejamento, que ela vai ter uma dificuldade em tomada de decisão. Então, a tomada de decisão, eu tenho 2 caminhos, qual é o melhor caminho a seguir? Será que eu vou saber qual é o melhor caminho a seguir? Então, muitas pessoas não sabem isso na fase adulta, só que isso ele começa a ser trabalhado na infância, né? Então, isso é muito importante, tá? Existe a memória de trabalho, que também o ideal é que ela se comece a trabalhar com 3 anos de idade. Então, o que é? Eu estimular a memória de trabalho. Sabe aquele negócio assim? Alguém falar para você, vai no quarto, arruma a cama, vai no escritório, abre um livro na página 57, vai na cozinha e pega uma colher. E aí, no meio do caminho, você já esqueceu tudo. Então, a memória de trabalho são aquelas informações que elas entram rápido na sua mente e você tem que usá-las, manipulá-las para fazer rápido e depois você esquece. É que nem um número de telefone. Quando alguém te fala, liga lá, 227755. Aí você vai assim, né? Até chegar no telefone, 227755, 2277, daqui a pouco você esqueceu. Então, isso é memória de trabalho. E isso também começa a ser estimulado na educação infantil. Então, muitas coisas das funções executivas, elas precisam ser estimuladas. Existe uma maturação cerebral onde essas funções, elas precisam começar a ser estimuladas dos 3 aos 5. E nós estamos desde março. Abril, maio, junho, julho, agosto. Vai fazer, no final do mês, 6 meses que essas crianças estão trancadas em casa, sem estimulação das funções executivas. E como que a gente faz? Né? Então, veja, assim, o que isso pode causar lá no futuro. Isso é muito preocupante. Então, o ideal... Depois, Valéria, se você quiser, eu deixo algumas dicas de uns estudos super bacanas e de jogos para estimular as funções executivas. E os professores... Com certeza. Passamos para eles depois. Sim, aí os professores, eles podem fazer online
mesmo com as crianças e os pais em casa, porque me preocupa bastante essa questão do confinamento e o quanto as funções executivas estão sendo perdidas aí nesses 6 meses que a gente está parado, tá? E eu vou falar brevemente de vou dar algumas dicas de brincadeiras que estimulam as funções executivas. Então, por exemplo, siga o mestre. Ela vai trabalhar as questões de funções executivas, né? Então, a criança tem lá o planejamento, ela tem o controle inibitório. O que é o controle inibitório? Sabe aquela criança que você está falando e ela te atravessa todas as vezes na fala? Né? Que você fala assim, espera um pouquinho, já vai. Aí você começa a falar com outra pessoa e ela começa de novo. Não sei o que, sabe? Então, não tem aquele controle de parar, pensar e falar, será que é a melhor hora para eu falar alguma coisa? Né? Então, assim, essa atividade, ela tem que seguir uma regra. Né? Ela tem que ter o controle inibitório de parar e seguir o mestre. Então, é muito importante a brincadeira de estátua também para controle inibitório, para aquela criança, né? Também ajuda bastante. A questão do morto-vivo. A questão do morto-vivo também ajuda na motricidade, né? Então, é muito legal. A questão do pega-pega. Uma coisa que eu gosto muito, gente, lá na escola a gente faz demais com os pequenininhos e que faz todo sentido também para as funções executivas de saber esperar e planejar, é a questão da horta. Então, pega uma plantinha, coloca uma terrinha, um vasinho, coloca uma sementinha e faz a criança todo dia regar e ver crescendo. Lá a gente utiliza bastante a horta nesse sentido, de aprender a esperar. As crianças, elas não conseguem esperar hoje, né? Então, sabe que para você ter um objetivo, muitas vezes você precisa esperar. Eu vou fazer um adendo aqui de um comentário que eu nem estava na minha fala, mas eu já vou aproveitar a deixa. Na minha pesquisa de mestrado, eu tinha 2 testes que eu apliquei para validar aqui no Brasil, que ainda não foi validado, mas ele era assim, ó. Tinha o Delay of Gratification, que era dos Estados Unidos. Então, o que eu tinha? Eu tinha 5 materiais escolares e tinha 5 brinquedos. E aí eu dava esses 5 materiais escolares e falava assim para a criança, olha, aqui tem 5 materiais. Coloca na ordem para mim do que você mais gostou pro que você menos gostou. E aí eu fazia isso também com os brinquedos. Então, dava os 5 brinquedos e falava para a criança, coloca na ordem do que você mais gostou pro que você menos gostou. Aí ela escolhia. E eu perguntava assim, você quer levar hoje para sua casa o material escolar e o brinquedo que você menos gostou, ou você quer esperar e daqui uma semana eu te dou o material escolar e o brinquedo que você mais gostou? E aí, o que eu quero dizer com isso? A questão de funções executivas, de planejamento. Essa criança... Desculpa. Exatamente. Essa criança, ela prefere ganhar o que ela menos gostou agora, ou ela tem essa questão de esperar a recompensa para daqui a pouco, para daqui a uns dias. Então, isso é feito na educação infantil também, dos 3 a 5 anos. E aí, o que isso acontece? Existe um teste, depois vocês podem procurar no YouTube, gente. É sensacional. Chama o teste do marshmallow. É o mesmo conceito desse teste que eu apliquei no meu mestrado. Então, eles colocavam as crianças até de 2 anos em diante numa sala e eles davam um marshmallow. Porque lá, como é um teste dos Estados Unidos, lá é marshmallow, que seria brigadeiro, né? Aí eles colocavam a criança na sala e falavam assim para a criança, aqui você tem um marshmallow. Você pode comer ele agora ou não. Se você comer ele agora, tudo bem. Se você esperar eu entrar eu vou sair da sala, e se você esperar eu entrar na sala de novo, eu vou te dar outro marshmallow, você vai ficar com 2 marshmallows. E eles fizeram essa pesquisa com centenas de crianças. Só que eles acompanham, essa pesquisa é muito antiga, gente. Eles acompanharam... Verdade, eu já conhecia. Há mais de 30 anos. O que foi indicado nessa pesquisa? Crianças que
lá na educação infantil, lá na infância, tiveram um comportamento de esperar para ganhar 2 marshmallows, são crianças mais bem-sucedidas hoje. Pessoas, né? Que já são pessoas adultos, mais sucedidas hoje. Então, olha a importância da infância, da gente saber o momento de dar as coisas para as crianças. Hoje eu vejo as crianças terem as coisas muito fácil, porque os pais se frustram, eles se culpam. Ai, mas ele fica o dia inteiro na escola. Ai, mas eu vou fazer festa no buffet, mas eu vou dar, não é dia normal, mas eu vou dar esse super presente que ele está pedindo. Então, assim, gente, criança precisa se frustrar também para aprender, tá? E olha só o quanto a escola estimula nas crianças, né? Então, eu gosto muito dessa questão da horta, tá? A questão de organização das funções executivas. Vamos fazer mapas mentais. Tem N ideias na internet de mapas mentais, né? Para a gente fazer com as crianças, tá? Que mais? Aí eu vou falar um pouquinho, saindo um pouco vamos esquecer um pouquinho agora nossas funções executivas. Eu vou falar rapidamente, que eu acho que eu já estou em cima da hora também. Falar um pouquinho das habilidades preditoras de leitura e escrita, que também são muito importantes na infância, na parte da educação infantil. Então, assim, a gente não pode exigir muito das crianças, a gente tem que exigir aquilo que é condizente com a idade dela. Até porque ela não tem uma maturação cerebral de um adulto, né? Então, algumas habilidades básicas que são estimuladas na infância, na educação infantil. Então, a questão de motricidade, tanto grossa quanto fina, que é o andar, correr, pular. Fina, o movimento de pinça, então a gente brincar com alinhavos, né, com coisas pequenas para a criança pegar. Isso ajuda muito na apreensão do lápis quando ela estiver lá na alfabetização. Lá na escola, eu vejo muita mãe, quando ela vai visitar, ela faz a seguinte pergunta: as crianças saem alfabetizadas daqui? E aí eu falo, não. Porque a alfabetização, ela não ela começa na educação infantil, mas ela não termina na educação infantil. Ela termina lá com uns 8 anos de idade. Então, ela não vai sair alfabetizada de uma educação infantil. Ela precisa sair com os requisitos mínimos para começar uma alfabetização, né? E isso os pais, eles não entendem. Então, o quanto é importante a gente explicar para eles essas questões, né? Então, a questão de motricidade, a questão de linguagem, trabalhar o vocabulário com a criança, qual é o nome disso, qual é o nome daquilo, isso é muito importante, a gente amplia um repertório. Tem algumas coisas, tem um teste que eu gosto muito e professores podem utilizar, gente, olha, esse livro aqui, para estimular a linguagem oral, tá? Eu gosto bastante. E tem um capítulo dele que fala de todas as habilidades preditoras de leitura e escritas que devem ser estimuladas na educação infantil. Então, eu vou falar rapidamente de algumas delas, tá, Valéria? Okay. A síntese silábica. É jogo que você pode fazer agora, na pandemia, em casa com a criança. Ou os professores podem dar como atividade também online. O que é síntese silábica? Finge que eu sou um robô. Eu vou falar igual um robô. E você tem que adivinhar que palavra que eu falei. E aí eu falo, boneca. O que eu disse? Boneca, muito bem. Então, isso é muito importante na educação infantil. Outra, a questão fonêmica também. Então, a questão que agora está sendo evidenciada bastante no Brasil. A questão letra e som, grafema, fonema, né? Então, o nome da letra e o sonzinho da letra. Isso, eu fui alfabetizada assim, letra B, ponto. Hoje em dia, já se sabe, estudos evidenciam que para você ter maior êxito na alfabetização, você alterna a questão letra e fonema. Então, assim, se você perguntar para uma criança qual que é o nome da letra, aí você coloca lá, vai a letra B. A, B. E qual que é o som? B. Não, o som não é B, o som é B. Então, para você estimular as funções executivas, desculpa, a questão de preditora de leitura e escrita na educação infantil, é muito legal você trabalhar consciência fonológica, tá?
Uma outra coisa super legal para trabalhar na infância, e tem vários jogos também, e para professores trabalhar, é a questão de rima. Rima é uma habilidade importante para ser trabalhada na infância. A literação é o mesmo conceito de rima, só que ao invés do sonzinho estar no final, ele está no começo. Então, casa, cabeça, os dois começam com K. Isso é muito importante. A questão da segmentação silábica. Lembra lá no começo que eu falei assim, eu vou fingir que eu sou um robô e vou falar em pedacinho? Agora é a vez da criança na infância. E agora você vai ser o robô e eu vou adivinhar as palavras que você vai falar. Aí a criança fala, faca. Aí eu falo, faca. Isso, muito bem. A criança super gosta e é também uma habilidade preditora de leitura e escrita na infância, lá na educação infantil. Manipulação. Então, eu vou falar uma palavra e vou colocar um pedacinho. Gente, não é escrita, é só falado, tá? Então, eu vou falar boné. E se eu colocar o K no final, que palavrinha que forma? Boneca. Isso, muito bem. A transposição. Então, vamos falar a palavrinha de trás para frente. Eu vou falar... deixa eu até ver aqui, gente. Boca. Como fica boca de trás para frente? Cabo. Muito bem. Então, são algumas atividades mais de linguagem oral que você pode trabalhar nessas aulas online e que você pode dar essas atividades para os pais fazer. E são muito legais. Tem evidências científicas que elas são preditoras de leitura e escrita e devem ser trabalhadas na infância. Pois é. A avaliação neuropsicológica cognitiva de linguagem oral. Então, na verdade, é um livro que a gente utiliza como forma avaliativa. Esse livro só tem testes que podem ser todos feitos pelo professor. Todos. Tá? E você pode fazer em sala de aula. E aí, assim, gente, olha que legal. Quando você... Vamos supor que teste não é prova, tá? Então, quando você dá essa atividade para a criança e aí você consegue depois ver, tem os resultados que dá para você ver se aquela criança lá da educação infantil, você compara ela com os resultados que tem aqui da idade dela. Então, por exemplo, o João, de 5 anos, fez 36 pontos. Aí você vai na tabela e você olha se ele está se desenvolvendo como deveria. Senão, você sabe que aquela habilidade você precisa estimular. Então, olha que legal para a educação infantil, você consegue fazer a cada 6 meses essa triagem dessa avaliação e você consegue ver se aquela criança na educação infantil atingiu a meta. Se desenvolvendo. Sim, ok. Exatamente. E aí você pode usar essas mesmas atividades como também atividades em sala de aula. E esse livro aqui são 3 volumes. Tem esse, o vermelho, e tem um azul. Todos eles para professor, eles não são restritos. Então, a minha parte dizendo que lugar de criança é na infância e brinque com as crianças. É isso. O que eu quero te perguntar é o seguinte, a gente está passando por um momento agora em que as crianças, a gente tem ainda muita discussão em relação a se as crianças da educação infantil devem retornar à escola ainda, ou se as crianças de educação infantil devem ser as últimas a estarem retornando para as escolas. Sei que eu vou colocar você numa sinuca. Vou. Mas eu quero ouvir de você. Como é que quando essa criança voltar para a escola, como é que esse professor tem que estar preparado para receber essa criança? Quando ela voltar. E quando ela voltar? O que eu posso responder é que é polêmico, né? Como a Valéria disse, é dualidade, pais concordam, pais não concordam, diretores não concordam. Existe a diversidade também da escola pública para a escola privada, né? Existe toda uma questão polêmica, política, que eu prefiro não adentrar, porque o que me interessa no sentido nós devemos ter a responsabilidade da gravidade dessa pandemia, mas dentro dessa gravidade, o mundo ele traz a questão da dualidade, por exemplo, nós temos salas que vão ter 5 alunos só.
Aí as pessoas questionam, tá, mas nem todas as escolas podem isso. Eu gostaria que todas pudessem, mas todas não podem. E eu estou falando aquilo na realidade que eu trabalho hoje, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu quero que fique bem claro que eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado. A realidade das culturas dentro do mundo, dentro do país e dentro dos estados, Campo Grande é uma cidade hoje que tem uma média de 900 mil habitantes, dentro do estado não chegamos nem a 3 milhões. Então é muito diferente de um grande centro como Rio, São Paulo, Fortaleza, Belém, e é preciso também que ver assim, o que essa escola está te ofertando. Qual é a posição dos pais? E o mais importante que eu acho nesse momento é que devem ter olhos mais abertos para a saúde dos educadores, dos profissionais que vão trabalhar com essas crianças, do apoio pedagógico, da portaria, da merendeira, do lactarista, do berçário, não sei. As crianças, eu digo, nós, adultos da relação, focamos no atendimento da criança, mas nós, adultos da relação institucional, também precisamos focar no cuidado de quem cuida das crianças, né? Gradativamente, isso vai acontecer durante o mundo e o futuro vai nos dar todas as respostas. Ok. Obrigada, professora Isabel. Agora, professora Ana Paula, dentro de tudo que você falou agora, né, das ideias todas que você trouxe para a gente, desses exemplos que foram tão ricos para as nossas crianças, eu queria te perguntar uma coisa. Você também, no seu trabalho como psicopedagoga, você disse aqui que você faz, né, procura fazer essa orientação dos pais, né, que seria o trabalho de psicoeducação. Como é que isso funciona para você hoje dentro da educação infantil? Como é que você consegue fazer esse trabalho de psicoeducação com esses pais? Então, a atuação da psicopedagogia clínica é muito diferente da questão da coordenação escolar, né? Na clínica você consegue cobrar melhor, porque a criança ela já vem com uma defasagem, ela já vem com uma dificuldade, ou com um transtorno, seja de aprendizagem ou do neurodesenvolvimento. Então, os pais muitas vezes entendem que as coisas precisam ser feitas para que a criança tenha uma melhora. Então, quando a gente tenta fazer uma questão de rotina, uma questão de ficha de compensação, com os pais dentro da clínica, a adesão ela é diferente, ela é melhor. Dentro da escola, a gente tem que mudar um pouquinho essa conduta, porque lá são crianças aparentemente típicas, que vão demonstrar muitas vezes uma dificuldade depois de um tempo. Então, eu percebo que essa orientação existe na nossa escola. Esse é um diferencial também que eu dou na minha escola. Então, por exemplo, eu sempre falo para os pais, as crianças que entram aqui, elas são avaliadas psicopedagogicamente. Porque é a minha profissão, e mesmo que eu não queira, eu acabo observando, né? A gente fica naquele automático. Então, eu falo para eles, a cada 6 meses a criança vai passar por uma avaliação. Então, elas são... eu aplico um teste que chama modelo Denver 2, que eu consigo avaliar a questão, todas as questões da criança de 2 meses a 6 anos. E se tiver com alguma coisa deficitária, eu chamo os pais para a gente estar conversando e estar remediando de uma forma mais adequada. Então, assim, como a minha escola ela é nova, ela abriu esse ano, ela ficou pouco tempo em funcionamento, de fato, presencial, ainda não ocorreu, de fato, alguma questão que eu tenha que chamar os pais e falar, olha, precisamos trabalhar dessa forma também com a criança na escola e em casa. Mas eu percebo que a partir do momento que isso acontecer, os pais não conseguem visualizar da mesma forma que os pais da clínica. Eu acho que será um pouco mais difícil. O trabalho de psicoeducação dos pais, ele nem sempre é fácil, não. Os pais, às vezes, eles têm noção do que acontece com a criança, reconhecem o problema, mas, ao mesmo tempo, eles acham que eles também não precisam estar trabalhando com essa criança em casa, porque eles acham que isso isso só tem que acontecer no espaço da clínica. Ou isso só tem que acontecer dentro da escola. Quando ele traz a criança para casa, ele não quer ter trabalho, ele quer apenas ficar com a criança em casa, ele quer cuidar das questões básicas da criança, mas não quer se comprometer, não quer
ele não quer se implicar com aquelas questões que muitas vezes eles precisam fazer também. Isso acontece bastante com os autistas, né? Quando a gente vê uma criança autista, por exemplo, às vezes eu pergunto, mas faz algum tipo de acompanhamento? Faz! Ah, que legal! E quantas horas de terapia por semana? Ah, ele vai uma vez por semana. E tá, mas com quem que ele faz? Ah, ele faz com a psicóloga. E você em casa faz o quê? O que a psicóloga te orienta nesse sentido? Ah, não me orienta. Não faço nada, não. Porque isso é com ela, não é comigo. E já vi também pais deixarem de fazer terapia porque, de repente, a clínica multidisciplinar trabalhava nessa vertente de ensinar ao pai para que ele continuasse com a terapia em casa. E aí os pais, mas eu não gosto não, porque lá eles ficam me forçando a fazer e é o trabalho deles, eu pago para isso, eu não tenho que estar envolvido. É muito difícil. E aí, assim, a terapia ABA, por um exemplo, ela precisa de várias horas semanais. E eu sempre falo para os pais, em 1 hora de consultório, digamos que seja no consultório, a gente não consegue fazer milagre. Não. Se vocês não tiverem adesão no tratamento em casa, não adianta estar aqui nessa 1 hora semanal. É verdade, é isso mesmo. Bom, eu quero, primeiro eu quero dizer o seguinte, né, para a gente poder estar finalizando, porque foi muito bom estar conversando hoje aqui com vocês. E eu quero fazer um convite a todos, né, para que visitem a nossa página no Facebook e também no Instagram. Nós sempre temos novidades. Atualmente, o Aprender Educacional está com cursos de mediação e também com o curso de autismo com inscrições abertas. Então, entra lá na página que vocês vão poder estar vendo esses cursos todos que estão acontecendo online e com um grupo assim, de professores maravilhosos. Vocês vão ficar encantados. Amanhã teremos o professor Ari e a professora Beth falando sobre matemática. E eu vou contar uma coisa para vocês. Depois que vocês ouvirem o professor Ari e a professora Beth, vocês nunca mais vão ver a matemática com os mesmos olhos, porque eles são incríveis. Ana Paula Catarino, você pode dar sua boa noite, fazer suas considerações finais. Na verdade, eu queria ter falado tanta coisa que não deu tempo. Você volta com a gente, eu tenho certeza que você ainda volta com a gente. Tem coisas para falar para você depois. Mas então, você deve voltar conosco, sim. Tá ótimo. Só queria deixar um recadinho, então, para estimular essas crianças em casa, por favor. Mesmo se não saber se está certo o que está fazendo, mas estimule de alguma forma. E quero agradecer mais uma vez pelo convite. Foi muito bom, adorei. Obrigada, nós é que agradecemos. Professora Isabel. Bem, gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade de mediar essas aprendizagens e de formas tão diferentes, né? Então, assim, uma fala que é necessária pela escuta, que vocês possam também apreciar esse trabalho, seguir todas as preciosas informações da professora Ana Paula. E enquanto ela falava de rotina, de critérios, de tudo, eu fico transmutando isso para o adulto e para a criança, como também nós adultos precisamos dessa rotina. E quero agradecer a participação de todos. Eu sei que muitas pessoas, o que nós temos de mais precioso no momento assim também é o tempo. E quando você pega esse tempo e você dá de presente para ouvir alguém, isso é precioso demais. Então, muitíssimo obrigada. E assim, tenho certeza que amanhã será sensacional. Estarei aqui na escuta, tá? E que Deus abençoe essa instituição que tem levado a possibilidade de novas aprendizagens para todos de uma forma tão carinhosa e tão profissional. Obrigada, professora Valéria, obrigada, professor Renato, pelo apoio de nos orientar também para entrar na plataforma, para preparar nossas falas. Muitíssimo obrigada e boa noite a todos, tá? Ó, lugar de criança no coração da infância. E essa criança nunca deve sair do nosso coração, né? Não. Bom, eu vou dizer para vocês que a gratidão é toda nossa, né? Não é todo dia que nós temos a oportunidade de estar com duas profissionais tão importantes quanto vocês são, né? O trabalho de vocês é reconhecido e reverenciado, não é à toa. Hoje as pessoas que não conheciam tiveram o prazer de poder ver isso de perto. Eu que já conhecia o trabalho de vocês, pude hoje trazê-las para compartilhar todo esse conhecimento aqui. Então,
Obrigada pela partilha no dia de hoje e amanhã nós nos encontramos nesse mesmo horário com a palestra Matemática, Desafios ou Possibilidades? O Aprender Educacional agradece a todos e até amanhã.